gente vai falar um pouquinho sobre ligações químicas. As ligações iônicas, elas vão se dar entre átomos de metais e átomos de ametais. Nós temos átomos metálicos e átomos ametálicos, não metálicos. O metal, o átomo do metal, ele é aquele átomo que tem 1, 2 ou 3 elétrons na sua camada de valência. Então, nós vamos falar de ligações iônicas obedecendo ali a regra do octeto, que não explica todas as ligações, mas te dá uma base, né? Uma simplificação dessa questão de ligações iônicas. Então, 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência, que é a última camada, nós temos os metais. Os ametais, em se tratando de ligações iônicas, vamos falar que eles têm 5, 6 ou 7 elétrons na camada de valência. Ok? Então, quando um metal ele tem 1 ou 2 ou 3 elétrons na camada de valência, então a tendência dele, na regra do octeto, é doar ou receber elétrons. Então, ele é mais fácil doar 1 do que receber 7. Ele é mais fácil doar 2 do que receber 6. É mais fácil doar 3 do que receber 5. A gente fala de doar, mas não é porque ele pega e doa o elétron. Ele perde esse elétron porque ele tem uma baixa força de atração. O núcleo desse átomo tem uma baixa força de atração e acaba perdendo o elétron para aquele átomo que tem uma maior força de atração. Então, eu falo muito com os meus alunos, né? Eu comparo aqui como se fosse você estar dentro de um depósito de material de construção e aí tem 8 sacos de cimento, 3 de um lado e 5 do outro. Você tem que liberar espaço nessa sala, né? Nesse depósito. E para isso vai ter que empilhar esses 8 sacos. É mais fácil você pegar a pilha de 3 e colocar junto com a de 5 ou pegar a pilha de 5 sacos de cimento e colocar junto com a de 3. Né? Então, obviamente, é mais fácil você pegar os 3 sacos de cimento e juntar os 5 para que os 8 elétrons fiquem juntos. Né? No caso aqui, os 8 sacos de cimento, e comparando com os elétrons, é a mesma lógica. É mais fácil, né? Demanda menor energia 1, 2 ou 3 elétrons migrarem para os outros, para o outro átomo que tem 5, 6 ou 7 elétrons. Então, a tendência do metal é ceder elétrons, é doar elétrons. A tendência do ametal é receber esses elétrons. Então, o metal ele doa e o ametal ele recebe esse elétron, ok? Então, um doa, o outro recebe. Ora, por que esse aqui doa? Porque a eletronegatividade dele é menor do que a eletronegatividade do ametal. Né? Eletronegatividade, a capacidade do átomo de atrair elétrons. Então, sendo ele mais eletronegativo, então ele atrai o elétron do ametal, que é menos eletronegativo. E a diferença de eletronegatividade é tão alta que ele chega a tomar o elétron do outro. Então, o ametal, a diferença é tão grande que ele chega a tomar o elétron do metal, certo? Então, por isso o metal tem a tendência de doar elétrons. Então, vamos pegar 3 metais aqui, 3 átomos, né, de metais. Nós temos aqui o potássio, nós temos o cálcio, nós temos o alumínio. Potássio, número atômico 19, cálcio, número atômico 20, alumínio, número atômico 13. Sabendo o número atômico desses átomos aqui, onde eu encontro esses números atômicos? Tabela periódica, é só consultar. Temos o número atômico de cada átomo e, sabendo que ele está no estado fundamental, nós temos aí 19 elétrons para o potássio, 20 elétrons
para o cálcio, 3 elétrons para o alumínio, certo? E vou colocar aqui os ametais, o flúor, coloco aqui o oxigênio e coloco aqui o nitrogênio. Flúor, número atômico 9, oxigênio, número atômico 8 e nitrogênio, número atômico 7. Certo? Então, o flúor no estado fundamental, ele tem quantos elétrons? 9. No estado fundamental, tem quantos elétrons? 8. No estado fundamental, tem quantos elétrons? 7. Ok? Vemos. Na distribuição eletrônica do potássio, eu tenho 19 elétrons. Venho aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2, 4, 10, 12, 3p6, 4s1. Então, 2, 4, 10, 12, 18, 19. É a distribuição eletrônica. Então, eu tenho aqui, ó, o subnível 4s1, que é a quarta camada, 1 elétron. O potássio, ele tem 1 elétron na última camada, certo? Vamos aqui para o cálcio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. O cálcio, aqui, ó, ele tem 2 elétrons na primeira camada, ele tem 8 elétrons na segunda camada, 8 elétrons na terceira camada e 2 elétrons na última camada. Então, bom, camada de valência 1 elétron, camada de valência 2 elétrons. O alumínio, 1s2, 2s2, 2p6, 2, 4, 10, 3s2, 2, 4, 10, mais 2, 4, 10, 3p1. Então, o alumínio tem 1 elétron aqui na camada 3, mais 2 elétrons na camada 3, ele tem aqui 3 elétrons na última camada. Ó. 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda camada, 3 elétrons na terceira camada. Então, 1, 2, 3 elétrons. Camada de valência, 1 elétron. Camada de valência, 2 elétrons. Camada de valência, 3 elétrons. Sei que o potássio, se juntar com o flúor, a diferença de eletronegatividade aqui do flúor é maior. Qual que é a tendência do potássio? Doar ou receber elétrons? Ele tem que chegar a 8 elétrons. A gente está falando de regra do octeto aqui. Né? Um átomo se estabiliza numa ligação química quando ela alcança na sua camada de valência 8 elétrons. Volto a dizer, não explica todas as ligações químicas. É uma forma resumida, né, mais prática para entendermos a princípio as ligações, mas explica muito, né, muitos princípios aí das ligações. Então, doa 1 ou recebe 7, mais fácil doar 1. Recebe 1 ou doa 7, mais fácil receber 1. Se eu fizer potássio e flúor, como que vai ficar essa molécula? Ele tem 1 elétron na camada de valência. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou ter aqui que potássio doa esse elétron, vai ficar fluoreto de potássio. Na ligação iônica, eu formo aqui, eu tenho os retículos cristalinos, né? A diferença de eletronegatividade
ela faz com que essa atração entre os elétrons seja forte. E essa atração forte faz com que formem-se retículos cristalinos. Então, todo composto iônico formado aqui vai ser sólido. Fluoreto de potássio. Por que fluoreto de potássio? Aqui eu tenho o íon potássio, quando ele perde o elétron. Aqui eu tenho o íon F-. E se você procurar na tabela de cátions e ânions, você vai ver que esse íon chama fluoreto e esse íon chama potássio. Fluoreto de potássio. Oxigênio. Aqui eu tenho o cálcio e o oxigênio. 2 elétrons, 6 elétrons. O cálcio, a tendência dele é doar elétrons. Então, quando ele perde esses elétrons para o oxigênio, ele vai ficar como? 2+. Oxigênio, ele recebe esses elétrons, ele vai ficar como? 2-. Como vai ficar a estrutura? CaO. Detalhe, tinha 20 elétrons. Tinha 20 elétrons e 20 prótons. Quando ele perde, ele fica com quantos elétrons aqui? 18. 18 cargas negativas e 20 cargas positivas. Então ele é 2+, porque o número de prótons é a característica principal do átomo. Ele não muda. O que vai mudar? Vai mudar o número de elétrons numa ligação química. Ou o átomo perdeu elétrons, e se ele perde elétrons ele vai ficar positivo, ou o átomo recebeu elétrons. E se ele recebe elétrons, ele fica negativo. Ele recebeu carga negativa, então ele vai ficar negativo. Então o flúor ficou negativo porque ele recebeu um elétron. O potássio ficou positivo porque ele perdeu um elétron. Então ele ficou com 18 cargas negativas e aqui 19 cargas positivas. 19+ com 18 menos, 1+. 9+ com 10, porque aqui ele agora recebeu 1, ficou com 10 elétrons. 10- com 9+, 1-. Ok? E fluoreto de potássio, óxido de cálcio, porque o O2- é o íon óxido de cálcio, e o Ca2+, cálcio. O alumínio, sendo metal, ele é 3+. Ora, então ele doa 3 elétrons. Se ele doa 3 elétrons, ele perde 3 elétrons, então ele vai ficar com 10 elétrons. 10 elétrons, 13 de número atômico. Aqui é a carga positiva e aqui é a carga negativa. 10 menos 13 mais, então vou ter aqui uma diferença de 3 cargas positivas. Ok? E aqui o nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência. Ora, a tendência é receber 3. Recebeu 3, então ele vai ficar 3-. AlN. Então, vai ser a fórmula dessa ligação entre o alumínio e o nitrogênio. E eu posso aqui falar da questão onde o oxigênio pode se juntar ao potássio. Então, vamos pegar aqui o potássio e o oxigênio, e eu posso falar do cálcio e do flúor. Ora, o potássio, a gente já sabe que ele é um íon positivo, o oxigênio é o íon negativo. O cálcio vai gerar o íon positivo e o flúor vai gerar o íon negativo. Então, potássio, cálcio, oxigênio e flúor. Aqui eu tenho um potássio e eu tenho um oxigênio. O potássio doa 1 apenas. E o oxigênio recebe 2. Então, na verdade, eu vou ter um K2O. Por quê? Porque se o potássio doa 1 elétron, o oxigênio recebe 2, faço aqui, potássio, oxigênio. Se o potássio que tem 1 elétron, ele vai doar esse elétron. O oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, agora ele tem 7. Ele vai precisar de outro potássio para que se estabilize com os 8 elétrons. Ok? Então eu tenho aqui um K2O. Certo?
Ou eu faço diferente, né? Se eu tenho aqui mais, que é a mesma coisa de um mais, né? Então eu tenho aqui um mais e aqui dois menos. Então um mais ou um mais tanto faz. Se eu pegar aqui essas cargas e cruzar elas aqui, ó, então a carga do potássio se torna o número de oxigênios. A carga do oxigênio se torna o número de potássio na fórmula. Então eu tenho aqui K2O. Eu posso fazer dessa forma, obedecendo aqui a regra do octeto, e eu posso fazer dessa forma, cruzando as informações. Então, cruzando as informações aqui, eu vou ter o quê? Um CaF2. O cálcio, ele tem 2 elétrons, o flúor, 7 elétrons na camada de valência. Ok? Quando eu dou o elétron para o flúor, eu tenho aqui o flúor estabilizado. Tem mais um elétron. Para onde ele vai? Para o outro flúor. Então, vou ter aí CaF2. Ok? Então, assim eu entendo a ligação iônica. No próximo bloco a gente já vai para covalente. Ok?